Bem-vindo a mais um estudo das profecias bíblicas. Queria, antes de mais, agradecer as muitas palavras de apoio, de estímulo a este pequeno trabalho que estamos a fazer. Agradeço a todos. Como já disse, eu não sou nenhum iluminado, não tenho as respostas para tudo, não sou dono da verdade. Sou meramente um estudioso desde há muitos anos, desde há décadas, que me venho debruçando sobre esses assuntos. Tenho lido muito, tenho ouvido muito, continuo a ler, continuo a ouvir bastante, e ouço todas as fontes, ouço várias interpretações, algumas delas bem contrastantes, e tenho chegado às minhas próprias conclusões. A Bíblia diz que é pelo estudo da palavra que nós recebemos revelação. Eu creio que essa revelação tem vindo aos poucos, não só a mim, mas a muitos homens de Deus, e por isso mesmo essa é a compensação, é a recompensa daqueles que estudam a Bíblia, a palavra de Deus, e muito em especial o Apocalipse, porque diz logo no início que é bem-aventurado, é feliz aquele que estuda e obviamente dá crédito às palavras desta profecia. Outra coisa que eu queria dizer é que certamente vão surgir muitas perguntas, algumas coisas que eu vou dizer e a partir de agora vou entrar em zonas mais complicadas, em terrenos mais difíceis, mais controversos. Vou talvez mexer com algumas tradições que foram enraizadas ao longo de muito tempo na mente de muitos cristãos genuínos, sinceros, e por isso certamente surgirão algumas questões, algumas perguntas, e eu peço-lhe apenas o seguinte, que vá apontando, que vá escrevendo nos seus comentários aos meus vídeos, ponha as perguntas que quiser, e eu no final dos últimos vídeos, talvez o último ou os dois últimos vídeos, irei tentar responder. Há coisas que serão obviamente fáceis de responder, a outras eu tentarei investigar, por isso é bom que isto não seja feito ao vivo. Eu não tenho uma capacidade de responder logo imediatamente a algumas questões, algumas delas certamente irão requerer da minha parte um estudo maior, mais profundo, uma análise mais completa. Por isso mesmo, deixo à sua disposição, pode perguntar o que quiser sobre estes assuntos, obviamente, e eu nos últimos vídeos então irei apenas dedicar-me a responder ou a tentar responder, esclarecer algumas situações. O meu desejo não é entrar em polémica, não é mudar o seu entendimento, apenas esclarecer, trazer à luz e única e exclusivamente pela palavra. Você vê que eu não tenho feito grande uso de autores, de outros livros. Tenho baseado tudo aquilo que eu digo unicamente dos textos bíblicos, nas Sagradas Escrituras. É isso que importa. Depois podemos, obviamente, ir reparando, complementando, ir acrescentando alguma informação paralela que venha de bons livros, bons comentários, mas o importante é que a referência base, a fundamentação de tudo aquilo que nós queremos sobre tudo que tem a ver com a vida cristã, sobre a eternidade, sobre o tempo presente, sobre os eventos futuros, sobre as condições atuais da humanidade, tudo isso tem uma base escriturística, tudo isso nos está sendo revelado pelas Escrituras, e por isso é daí que nós sempre partimos e é aí que nós queremos assentar, por assim dizer, os nossos pés. Então, posto isto, eu vou entrar hoje num dos capítulos mais impressionantes de toda a Bíblia. Não só do Apocalipse, mas também de toda a Bíblia, porque esse capítulo 12 de Apocalipse, ele nos apresenta um quadro de um grande conflito cósmico, algo que se passa nos céus, algo que se passa já num tempo passado, numa eternidade que nós não presenciamos, revela a grande alegria nos céus pela grande libertação que vai acontecer e o terror na terra. Portanto, vamos estudar algo que tem uma amplitude eterna, cósmica, terrena também, e que vai mudar por completo o rumo dos acontecimentos. Será isso que dará
início à chamada grande tribulação, ou seja, a ira de Satanás. É importante nós separarmos, como iremos aprofundar com muito mais detalhe, a diferença entre a ira do diabo, a ira de Satanás e a ira de Deus. Nós, povo de Deus, a Igreja de Cristo, não estamos destinados à ira de Deus. Claro que não. Mas temos que sofrer para pagar o preço, para que a nossa fé seja testada, para que nós sejamos pressionados. E a palavra tribulação tem a ver com a pressão que é exercida sobre alguém para que saia algo, como quem pressiona uma azeitona e sai o azeite precioso, como quem pressiona uma uva e sai o vinho, ou suco de uva. Então nós também teremos que ser pressionados para que o Senhor veja o que realmente há dentro de nós. Se há verdade, se há uma convicção, se há fidelidade, se há uma conversão real, ou se tudo não passa de uma emoção, de uma conversão de conveniência ou de uma fantasia. Então, dito isto, vamos ler este texto maravilhoso e espero que você também pegue na sua Bíblia, que vá acompanhando, vá comparando, vá confrontando, vá confirmando tudo aquilo que é dito para seu próprio bem, para seu próprio benefício espiritual. E que Deus nos abençoe neste nosso projeto. Então, Apocalipse 12 diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até à morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então nós vemos que este capítulo descreve um período que comporta vários milénios. Inicia-se com a escolha de Israel como povo de Deus e termina com a vitória do povo de Deus face à tremenda ira de Satanás. É um drama cosmológico. João vê algo nos céus, vê um sinal espantoso nos céus.
envolve toda a criação de Deus. Toda a criação está na expectativa de ver o grande triunfo do Senhor sobre o seu opositor, sobre Satanás. É um drama não só que se passa nos céus, mas também na terra, o palco, por assim dizer, deste teatro, é os próprios céus, a habitação de Deus e também a habitação dos homens. E este é um dos primeiros 7 sinais que são vistos pelo apóstolo João, ao qual ele chama grande sinal, no grego mega semeion, ou seja, um grande sinal que ele vê, algo que vai simbolizar uma intervenção, ou mais uma intervenção de Deus na história. E como toda a peça teatral, nós temos aqui, em primeiro lugar, as personagens. Eu quero ir com muito cuidado porque há várias interpretações, algumas delas eu considero completamente desprovidas de qualquer realidade. É claro que nós sabemos que as teologias tentam agarrar estes símbolos, estes intervenientes neste drama e tentam aproveitar para si, para tentar comprovar, por exemplo, em relação a esta mulher que é vista nos céus, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, a Igreja Católica tenta logo dizer que é a mãe de Jesus, Nossa Senhora, como eles dizem. Tentam logo valorizar, então, essa ideia da visão de Maria nos céus. Ora, nós sabemos que isto não tem nada a ver com a realidade, porque ao lermos a continuidade do texto, vemos que isto não tem nada a ver com Maria, a mãe de Jesus. Ela foi uma mulher bem-aventurada, foi uma mulher de Deus, foi um exemplo de mulher, mas ela ocupou apenas o seu lugar na história, fez parte da igreja primitiva, era uma entre os 120 e nada mais do que isso. Depois que a igreja se estabelece em Jerusalém, Maria é mencionada como fazendo parte daqueles 120 que receberam o Espírito Santo, formando então o corpo de Cristo, formando a igreja, mas depois não mais se ouve falar sobre ela como qualquer outra crente, certamente dedicada, fiel ao Senhor, mas nada tem a ver com esta descrição, esta visão, grande visão que o apóstolo João tem aqui. Então quem é esta mulher? Aqui descrita como vestida de sol, ou seja, ela tem um brilho impressionante e debaixo de seus pés está a lua. E também tem na sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. É fácil entender que esta mulher representa Israel e o povo judeu. Não é uma mulher literal, mas é um sinal. Lembre-se que João diz aqui, viu-se um grande sinal. É um sinal que mostra uma mulher, não é uma mulher física, não é uma mulher que sobe da terra ou desce dos céus. Não, é um sinal de uma mulher com todos estes requisitos, o sol, a lua, as estrelas, mas ela mostra, este sinal mostra uma realidade. Há algo que João terá que entender para nos poder transmitir a nós o que é que este quadro tipifica ou representa. No livro do Apocalipse nós encontramos várias mulheres aqui representadas. Não são mulheres físicas que vivem naquele tempo, mas elas são simbólicas de algum sistema religioso. Por exemplo, nós encontramos a referência a Jezabel. Jezabel, como nós sabemos, dos tempos do profeta Elias, a mulher do rei Acabe, uma mulher terrível, uma mulher pérfida, uma mulher idólatra que levou o povo de Israel a se desviar, a idolatrar, a fugir dos mandamentos de Deus e cultuar os deuses balaíns, os astarotes, os deuses estranhos. Portanto, ela depois é associada a um sistema religioso que promove o falso ensino. Nós sabemos que aparecem vultos nas igrejas, aparecem na cristandade pessoas ditas profetas e normalmente usam de uma certa mística, um certo carisma para atrair multidões atrás deles, dizendo que têm uma revelação especial, que Deus falou, que tiveram um sonho e por aí fora. E então eles, infelizmente,
como a fundadora, por exemplo, dos Adventistas do Sétimo Dia, Ellen White, é um exemplo claro. Então eles pervertem a verdade, eles arrastam o povo de Deus para uma falsificação, um autêntico adultério espiritual. Também encontramos depois no capítulo 17 do Apocalipse a chamada grande prostituta, ou mulher montada na besta. Esta grande prostituta está associada a uma grande mistura de religiões. E é o que estamos a ver nos dias de hoje, a formação dessa chamada Grande Babilónia, dessa grande confusão, que será mais tarde destruída pelo próprio Anticristo também, que se virará contra ela, e pelo Senhor também mais tarde, mas vemos aqui que ela representa esta associação ecuménica das igrejas, que hoje está tipificada, por exemplo, pelo Concílio Mundial das Igrejas, que abarca igrejas de várias denominações, várias tendências, vários credos, aceitando tudo em nome da chamada unidade. Ou seja, em nome desse pretenso amor, dessa unidade, dessa aceitação, negligencia-se o mais importante, que é a verdade. Este atual chefe religioso da Igreja Católica Romana, Francisco I, tem sido um hábil construtor dessa falsa unidade, à medida que ele vai estreitando os laços da Igreja Católica Romana com os judeus, com os muçulmanos, com certas vertentes da Igreja Pentecostal norte-americana e europeia. Portanto, ele está dando as mãos e está a exercer um papel, a executar um papel que está, de facto, destinado para os últimos dias, que é construir esta grande Babilónia, este sistema de grande mistura de religiões, em que eles se reúnem, por vezes, orando pela paz do mundo, orando, como há pouco, contra o coronavírus. E então, cada um ora ao seu Deus. Os hindus oram aos seus deuses, os muçulmanos oram a Alá, os católicos oram a Deus, os judeus oram a Deus também, então dão as mãos todos, e segundo esta mentalidade, não importa a quem tu oras ou quem tu rezas, o que importa é que haja sinceridade no teu coração, porque dizem eles que Deus é o mesmo Deus de todos, não é? Essa é a minha convicção. Eu não posso dar as mãos a quem tem um credo diferente do meu. Posso conviver com essa pessoa, posso amar essa pessoa, devo, aliás, amar essa pessoa, e se eu amo, eu devo tentar levá-la ao entendimento da verdade. Não é só aceitar resignadamente e calar a minha boca e não dizer nada. Eu tenho que intervir, eu tenho que tentar, pela direção do Senhor, do Espírito Santo de Deus, levá-la ao entendimento para que ela abra os seus olhos e saia desse mundo de trevas espirituais e encontre a verdade. Mas uma coisa é eu ter diálogo com essa pessoa, conviver com ela, amar essa pessoa, conversar com ela, debater com ela. Outra coisa é ter comunhão com ela. Comunhão não é possível. A comunhão baseia-se na verdade da pessoa de Cristo Jesus. Como é que eu posso ter comunhão com alguém que nega a divindade de Jesus? Como é que eu posso ter comunhão com alguém que não acredita que Jesus é o Messias? Como é que eu posso ter comunhão com alguém que acha que é através de Maria que nós chegamos a Jesus? Não é possível ter comunhão. Pode haver uma boa intenção, pode haver um coração muito aberto a todas essas pessoas, mas comunhão é uma coisa bem diferente. Então, esta grande prostituta também é revelada aqui em forma de uma mulher, e depois vemos a melhor de todas. Esta sim é chamada noiva de Cristo. Esta expressão surge no final do livro do Apocalipse. A noiva de Cristo está expectante da vinda do seu noivo. É isso que deve ser visto hoje pelo Senhor nos nossos corações. Não esperarmos que o mundo melhore, não esperarmos que isto vai dar uma volta, isto vai tudo correr agora
muito bem, porque a ciência e os políticos e os religiosos estão a chegar ao entendimento, e então eles vão criar um mundo novo, uma nova era, não é, como já se fala, uma nova realidade global, da qual todos nós seremos beneficiários. Nada disso. Esta ideia é completamente contrária àquilo que as Escrituras nos dizem. Por isso, a noiva, ela não se conforma, ela está neste mundo, mas ela não é deste mundo. Os valores que regem a sua vida, o seu comportamento, os seus desejos, as suas ambições, não são os valores dessa sociedade. Não são os valores morais, entre aspas, amorais ou imorais, que permitem que nós assistamos a uma completa degradação da nossa sociedade e dos valores sobre os quais ela foi construída. Não, ela não se resigna. Ela sabe que o Senhor tem algo diferente, e ela espera, ela anseia que esse Senhor que ela tanto ama ou deve amar. Como dizia Pedro, não o tendo visto, nós o amamos. Nós não vimos a Cristo, mas nós o amamos. Não precisamos de o ver fisicamente, como João e outros tiveram o privilégio de ver. Mas não o tendo visto, nós o amamos por aquilo que ele fez pelas nossas vidas e pelo sustento diário, espiritual e físico que ele nos dá todos os dias. Então nós o amamos por isso. E a noiva, esta mulher, aqui é tipificada também, ela anseia pela vinda do seu noivo. Esta mulher aqui referida diz que ela está vestida do sol. Isso é uma identificação clara com Israel, porque vai nos trazer, ou vai nos transportar, mais de cerca de 3.000 anos atrás, ou mais ainda, um sonho que está revelado em Gênesis capítulo 37 e versículo 9. E diz assim: teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Então ele revela-lhes um sonho no qual o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante dele, de José. E neste sonho de José, então, o sol representa Jacó, sim, aí está certo, que era o pai de José. A lua, e como sabem, Jacó, o seu nome passou a chamar-se Israel, depois que ele teve aquele encontro com o anjo de Deus, aquela luta durante uma noite inteira. O Senhor mudou o seu nome, mudou a sua identidade. Ele passou a ter o nome de Deus, passou a chamar-se Israel. E a lua representava, obviamente, Raquel, uma mulher de Jacó, mãe de José, e as 11 estrelas eram os outros 11 filhos de Israel. Como sabem, Jacó teve 12 filhos, e então este sonho revelava que estes 11 se iriam curvar diante de um, que era aquele que os iria salvar da fome. Eles tiveram que sair de Canaã em busca de alimento que havia no Egito, mal sabendo eles que o grande príncipe do Egito, aquele que estava abaixo de Faraó, era o seu próprio irmão que eles haviam vendido lá no deserto. Então agora é ele que vai proporcionar a eles a salvação física, trazendo-lhes alimentos em abundância. E daí que eles teriam que curvar simbolicamente, teriam que depender deste irmão. Então, nesta visão, José aparece nestas 12 estrelas que, obviamente, tipificam as tribos de Israel. Israel é também uma mulher vista no Antigo Testamento. Em outras passagens, nós encontramos a descrição de Israel, ou Sião, ou Jerusalém. Às vezes o termo Sião aplica-se só à cidade santa, Jerusalém. Outras vezes também se aplica a todo Israel em si. Por exemplo, quando vemos Deus ama Sião, quer dizer que Deus ama a cidade santa, Jerusalém. Deus ama o Monte Sião, mas também ama
o povo de Israel ama a sua terra. E Israel muitas vezes é representada no Velho Testamento como uma mulher, como se fosse uma mulher pela qual Deus se apaixona. E de facto, alguns textos são extremamente, eu diria, românticos. São declarações de Deus em relação a esta mulher que ele esposa e que infelizmente é infiel para com ele. Nós encontramos isso bem claro no livro de Oseias, onde Deus sofre e mostra o sofrimento que ele tem, entre aspas, não é? O desgosto que ele tem em relação a essa mulher, Israel, que ele chama para ser sua esposa e constantemente está adulterando, está traindo atrás de outros deuses, atrás de outros ídolos. Encontramos, por exemplo, esta citação no livro de Isaías, capítulo 54, versículos 1 até ao 7. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Então veja só que o Senhor está aqui a tratar Israel como uma mulher. E o Senhor, o Criador, diz que é o seu marido. Ele é o marido desta mulher que ele tanto ama. Diz que o Senhor dos Exércitos é o seu nome. E ele a chamou, esta mulher, como uma mulher desamparada e triste espírito. Ela tinha sido desprezada, mas o Senhor a vai trazer a si com grandes gestos de misericórdia. Em Jeremias 3:20 diz: deveras como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Veja só, mais uma vez o Senhor está a tratar Israel aqui, na sua infidelidade, como uma mulher. Em Ezequiel capítulo 16, versículos 8 até ao 14, diz: passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti a aba do meu manto e cobri a tua nudez. E dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. E te vesti com roupas bordadas e te calcei com pele de texugo e te cingi com linho fino e te cobri de seda. E te enfeitei com adornos e te pus braceletes nas mãos e um colar ao redor do teu pescoço. E te pus um pendente na testa e brincos nas orelhas e uma coroa de glória na tua cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino e de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha e mel e azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares à realeza. E correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mais uma vez o Senhor está aqui a mostrar o seu amor, a sua paixão por esta mulher, embelezando-a, colocando-lhe pendentes na testa, brincos, uma coroa na sua cabeça, linho, um vestido de linho finíssimo, de seda, de bordados, nutriu-a com mel e azeite e farinha, foste formosa, diz ele, mas toda esta beleza
Não é uma beleza própria dela, é a beleza que o Senhor coloca nela, é a glória de Deus em Israel. Tal como também a noiva de Cristo, tal como nós também, a beleza não está em nós. Em nós não há nada de bom, não há beleza nenhuma que causasse uma paixão do nosso noivo, uma admiração, não. É a beleza que Ele coloca em nós, a sua graça, a sua misericórdia. São todos esses ornamentos que Jesus tem e nos oferece como a sua noiva, como o seu povo. Em Oséias 2, 19 e 20 diz: Desposar-te-ei comigo para sempre, e desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Esta mulher, então, que é Israel, claramente, ela vai fugir para o deserto, devido à perseguição que Satanás vai mover contra ela. Ela foge, ela protege-se, ela é levada pelo Senhor ao deserto para ser cuidada pelo Senhor. O Senhor tem aquele lugar preparado para ela, onde ela será abrigada, protegida durante 3 anos e meio. Obviamente isto não pode simbolizar a Virgem Maria, nem nada disso. Obviamente é Israel que vai ser, como sabemos e leremos mais tarde, protegido. O remanescente de Israel, não será todo Israel, como é óbvio, dos dias de hoje, mas será o remanescente, serão os salvos de Israel, os seguidores de Jesus dentro da nação de Israel, que obviamente vão ser protegidos, sustentados pelo Senhor durante estes 3 anos e meio. A lua, que está sob os pés desta mulher, está ligada também às festas do Senhor com Israel. O calendário bíblico de Israel é o calendário lunar, calendário baseado nas luas, na lua nova. Portanto, a lua é ainda hoje um sinal importante para judeus. Em Isaías 66, versículos 22 e 23 diz: Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até à outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então veja que a lua nova, que ocorria no início de cada mês, e que era, segundo o livro de Números, celebrada todos os meses do ano, havia uma ocasião especial de adoração do Senhor durante o dia da lua nova. Nesse dia tocavam-se trombetas sagradas, ofereciam-se holocaustos e ofertas de manjares ao Senhor. Nós temos vários textos que nos falam acerca disso, em Números, no livro dos Salmos também. Nesse dia o povo abstinha-se de atividades comerciais e seculares, era, por assim dizer, um feriado importante, e era um dia de festa em que se realizavam grandes banquetes, e algumas pessoas até consultavam os profetas nesse dia. Veja o que diz o Salmo 81, 3 e 4. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade, porque isto era um estatuto para Israel e uma lei do Deus de Jacó. Portanto, a lua era uma referência, era um sinal importante da ligação do povo de Israel com Deus. Quando era a lua nova, indicador de tempo de festa, comunhão com Deus, com o Criador. Então Israel está assente sobre esta realidade, desta visão da lua também como uma referência para o seu calendário espiritual, para o tempo de aproximação com Deus. Encontramos também as 12 estrelas, ela tem uma coroa com 12 estrelas, obviamente simbolizando as 12 tribos de Israel. Há quem diga que também pode simbolizar os 12 apóstolos, por que não? Se todos eles eram judeus, se todos eles são fruto de Israel, por que não também pensar que a coroa de 12 estrelas poderá integrar, de facto, Israel com a Igreja. A Igreja nasceu em Israel, a Igreja
começou com judeus, por isso mesmo as 12 estrelas poderão simbolizar Israel na sua força, na sua plenitude, as 12 tribos, e também a igreja que foi fundamentada sobre estes 12 apóstolos.